Abre sua Bíblia, por favor, no Salmo 23, versículo 6. Salmo capítulo 23. Mas vamos ler a partir do verso 1, apesar que eu quero enfatizar o versículo 6. Salmo 23, a partir do verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Só mudar a tradução aqui. Ok. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, tua vara e teu cajado me protege. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Quando Davi escreve esse salmo, essa última mensagem, sei que a bondade, a outra tradução, certamente bondade e fidelidade estarão sobre mim todos os dias da minha vida. Sei que a bondade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A outra tradução fala, habitarei na casa do Senhor em todo o tempo. Davi amava a Deus, amava a casa de Deus, e Davi relacionou com Deus momentos de muita glória, momentos de muita dor, momentos de muita dificuldade, mas ele reconhecia, olhando para trás, olhando a sua caminhada, que a bondade, a fidelidade de Deus estava sobre ele. E nós temos visto como a bondade de Deus está sobre nós na fonte da vida. Quem tem visto a bondade de Deus? Muitos aqui estão já há anos conosco, né? Pessoas que estão desde o início da fonte da vida, e a gente vê o que Deus tem feito na fonte da vida conosco, como tem nos amparado, nos acolhido, como tem nos presenteado, nos abençoado, alargado a nossa visão. Quando imaginaria estar aqui em Brasília, com uma equipe tão abençoada que nós temos aqui? Quem ama a equipe aqui em Brasília? Quem ama a fonte da vida em Brasília? Amém? E agora, realizando mais uma vez essa conferência, estaremos unidos ali no Brasil 21. Hoje pela manhã tivemos batismo também. Temos visto como Deus tem derramado sobre nós misericórdia, graça. Momentos de dor tem nos amparado, nos fortalecido. Graças a Deus podemos dizer, a bondade e a fidelidade tem estado sobre nós e vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Quem quer declarar isso com fé, independente do momento que você está passando, das expectativas que você tem, que talvez não foram realizadas, ou se é um tempo de bonança e de fartura, mas que você e eu sempre possamos olhar para o Senhor, estar na casa do Senhor, voltar à casa do Senhor, para que a bondade e a fidelidade permaneça sobre nós. Então levanta as mãos, fala, certamente eu sei que a bondade e a fidelidade do meu Deus estarão sobre mim, sobre a minha igreja, sobre a minha família. Momentos de dificuldade, momentos de fartura,
momentos de guerra, momentos de bonança, momentos de celebração, sempre habitarei, sempre voltarei para ser fortalecido e guiado pela palavra do meu Deus, junto à minha igreja. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? E eu falei, Deus, o que Davi fez? O que nós podemos fazer para não afastar da bondade, para não sair debaixo da cobertura desse manto de amor, de misericórdia, de bondade que o Senhor tem para nós? Muitas semanas, irmãos, esse ano eu tenho orado. Na segunda, Deus tem me levado a orar. Deus, essa semana eu quero encontrar a tua bondade. Quem quer encontrar a bondade de Deus essa semana? Quem quer encontrar um sinal de Deus, da misericórdia dEle, da bondade dEle? Quem quer encontrar em nome de Jesus? Eu oro, Deus, nos surpreende com a sua bondade e a sua misericórdia. Lá em Londres, como Deus nos surpreendeu. Irmãos ali preciosos, fervorosos, separaram o único dia livre, porque lá é de domingo a domingo que muitos trabalham, e às vezes é a oportunidade de ganhar um extraordinário, trabalhando num dia off, como eles falam, mas eles separaram ali aquele dia e estavam ali buscando a Deus. Deus surpreendeu o bispo, e a bispo falou, Bispo Paulo, quanta gente Deus trouxe, nós nunca tivemos uma oportunidade de fazer uma reunião tão proveitosa e tão grande como essa. E Deus nos surpreendeu lá. Fomos debaixo da orientação do apóstolo, debaixo da direção do apóstolo. Estava tudo programado, ele ligou o bispo, ligou para o bispo Jairo, o bispo Jairo desligou, falou, passa aqui em Londres. Falei, olha, a agenda já está montada, meu bispo. Ele falou, não, mas segunda é feriado, segunda o senhor tem agenda em Portugal? Não tem. Então, falou, o senhor pega o avião e vem, nós queremos trazer o senhor aqui. E vai lá nós, né? Novamente, quanto que eu falo de inglês? Vou aprender com as minhas netas, né? O bispo Paulo Júnior falou que o bispo Paulo Júnior, as netas falam inglês, mas eu não. Mas eu já estou acostumado. Sabe por quê? Seja nos momentos de estresse, nos momentos de bonança, sempre Deus está conosco. Seja nos momentos de alegria, seja no momento de dor, sempre Deus está conosco. E sempre a fonte da vida, nós vamos encontrar a misericórdia, a bondade, a fidelidade de Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Então eu pensei, Deus, me ajuda a entender como que nós podemos permanecer debaixo da bondade e misericórdia do Senhor. Primeiro, Deus me levou a lá, Salmo 32, versículo 8. Abre comigo Salmo 32, a partir do versículo 8. Eu instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir. Sob a minha vista te darei conselho. Verso 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra forma não te obedecem. Irmãos, nós temos que aprender a ser guiados pela palavra e pelo Espírito, ser guiados pelo Senhor, pela palavra e pelo Espírito. Isso é um aprendizado. Muitas vezes no início da caminhada cristã, nós não conhecemos a palavra e não nos relacionamos a ponto de discernir a voz do Espírito. E para isso nós temos os nossos pastores, os nossos líderes, para nos ajudar a não é que vão tomar a decisão por nós, nunca. Um pastor da Fonte da Vida que segue a orientação do apóstolo vai agir num discipulado manipulador ou dominador, porque o discipulado não pode ser dominador nem manipulador. Quem concorda diz amém. Mas é um discipulado de instrução, para te ajudar a discernir e conhecer a palavra, para te ajudar a discernir e ter sensibilidade ao Espírito Santo.
Quanto mais eu e você congregamos e participamos de conferências e ouvimos as mensagens do apóstolo e ouvimos as mensagens dos nossos irmãos, da nossa equipe, e vivenciamos as experiências e os feitos de Deus na igreja, a sensibilidade aumenta. Mas bondade e misericórdia estão em caminhos que são dirigidos através da palavra e do Espírito. Ensinar-te-ei o caminho que deves andar, aconselhar-te-ei sob a minha vista. Isso fala do nível de sensibilidade, de confiança em Deus, de relacionamento com Deus, de caminhar com a igreja do Senhor. E ele fala: não seja como o cavalo que precisa de cabresto, só é guiado através da força. Não, submeta-se a Deus. Os caminhos de Deus são mais altos que nós, e Deus vai nos levar a lugares maiores que nós nunca poderíamos imaginar, a conquistas maiores que nós nunca poderíamos imaginar, mas seremos guiados sempre pela palavra. Apóstolo Paulo aconselha ao seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 16, veja o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, que já estava diante de uma igreja. Qual é o conselho dele? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Fala: a escritura vem de Deus e será útil para todas as áreas da minha vida. E ele diz: para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Escritura nos ensina, a Escritura nos corrige, a Escritura nos alerta, nos repreende quando estamos agindo pelo impulso, pela vaidade ou pelo desejo de um sucesso, sem sacrifício, sem esforço. Isso não existe, irmão. Isso é falso. O caminho que você vai trilhar, que nós trilhamos, é um caminho de conquistas, debaixo de oração, debaixo de busca, debaixo de perseverança, debaixo de dedicação. E ela é útil para educar na justiça. Caminhos de Deus são justos. Próximo verso, por favor. A palavra diz: a fim de que o homem de Deus, e é claro, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bondade e misericórdia depende também de caráter, de maturidade. Isso vem através da palavra. Agora veja 1 João capítulo 2, versículo 20. 1 João capítulo 2, versículo 20. O que o apóstolo João nos ensina? Nós precisamos também aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. O Senhor Jesus falou: eu não vos deixarei sós. Eu estarei ao lado do Pai, mas eu vou enviar o Consolador, que vos ensinará toda a verdade. Sabe qual deve ser o nosso maior instrutor bíblico? Deve ser o Espírito Santo. Não deixe aí as ferramentas que hoje são tão úteis, é claro, para conhecer a história, geografia bíblica, mas para ouvir a voz de Deus, não é pelas consultas aí digitais, é oração, é sensibilidade, é quebrantamento. Quem quer ouvir a voz de Deus? Quem quer ter sensibilidade ao Espírito Santo? E ele diz aqui no verso 20: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, de Jesus, que procede de Deus, e todos vocês têm conhecimento.
Não vos escrevo porque não conhece a verdade, mas porque conhece e nenhuma mentira procede da verdade. Meu irmão, a sensibilidade para a palavra, conhecimento da palavra, da Bíblia. Eu não falo conhecer sobre a palavra. Tem gente que estuda mais sobre a palavra do que lê a palavra. Quem quer ler a palavra no mínimo uma vez todo ano? Todo ano você tem que ler a palavra tem que estar na sua mente, no seu coração. No tempo oportuno, Deus vai liberar, transformar o Logos em Rema. Ela está aqui, ela vem sendo revelada. Vocês lembram quando Jesus, ele acompanhou os 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles já sabiam tudo o que estava escrito. O mestre já tinha falado, mas eles estavam tristes. E ele foi caminhando e foi explicando para eles a palavra. E diz que o coração deles começou a abrasar, a aquecer, a esperança começou a ser renovada, e eles falaram: não nos abandone, venha estar conosco, nós vamos estar parando aqui nesta cidade. Quando ele partiu o pão, os olhos dele abriu. Irmão, nós temos que ter a palavra, e o Senhor, através do Espírito, vai nos revelar a palavra em cada momento, para que Deus nos guarde debaixo da bondade, da fidelidade e da misericórdia dEle. Então, dependemos da palavra, dependemos do Espírito, mas também precisamos de orientação segura, para que tenhamos equilíbrio. Homens mais maduros, como eu falo, homens mais maduros, né? Homens da rede social. Cuidado com rede social, meu irmão. Você não sabe o que está por trás daquilo, se é verdadeiro ou não. Quem entende o que eu estou falando? É homens que congregam com você, homens que faz parte da sua igreja, homens que você conhece como apóstolo, como a nossa equipe, que são capazes de te ajudar a discernir e te orientar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Discernir e te orientar. O que diz o apóstolo em Hebreus capítulo 13, verso 17? Por favor, projeta para nós aí Hebreus capítulo 13, versículo 17. Eu vou ler nesta tradução que nós temos aqui na tela. Pode projetar. Hebreus 13, 17. 13, versículo 17. Obedeça aos seus líderes, submeta a autoridade deles, pois eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Quando ele fala obediência, é isso que eu falei, não dominadores, mas pessoas que vão te ajudar a discernir nos momentos mais difíceis, nas decisões mais importantes, a palavra, o Espírito e uma orientação sábia que vem de um homem e da mulher de Deus. Amém? Quantas vezes eu tenho oportunidade de recorrer ao apóstolo e em questão de poucas palavras me ajuda a tomar decisões importantes. Quem já tem tido experiência com a sua equipe, com os seus líderes, amém? Porque a experiência de uns poupa outros de passarem as mesmas aflições. Então diga comigo: bondade, fidelidade estarão sobre mim todos os dias da minha vida, se eu ouvir e praticar a palavra, se eu tiver sensibilidade ao Espírito Santo, se eu caminhar junto com a minha igreja e a minha liderança. E lá quando eu li, no Salmo, não sejais como o cavalo ou a mula que precisa de cabresto. Amém? Às vezes nós tomamos um susto ou passamos uma situação, tem tribulações
que são fruto mesmo do cristianismo, mas tem tribulações que podem ser fruto de decisões erradas. E Deus nos poupe dessa, porque já basta que nós passamos, que faz parte da caminhada cristã. Amém? Mas segundo que eu queria destacar, meu irmão, gratidão. A gratidão nos mantém no caminho e sob essa direção, debaixo da bondade e fidelidade de Deus. Quer ver? Abre comigo Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 7. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe bênção de Deus. O próximo. No entanto, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, e o seu fim será ser queimada. Meu irmão, nós queremos ser uma terra que é útil para Deus. Quem quer ser útil para Deus? Que dá retorno para Deus. Primeiramente, Deus nos abençoa. O que nós fazemos com a bênção de Deus? Primeiro, reconhecemos que vem dEle. Segundo, usamos tudo aquilo que Deus tem nos dado para alegrar e agradar o coração dEle. A bênção, ela volta. Lembra lá comigo, abre comigo lá na parábola dos leprosos, Lucas 17, a partir do verso 11, vamos lá, Lucas 17, a partir do verso 11, estou sempre aqui alicerçando os princípios em vários textos da palavra. Lucas 17, verso 11 diz: caminhando a caminho de Jerusalém, Jesus passou em Samaria e Galiléia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos aproximaram a ele, ficaram a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Irmãos, Jesus os atendeu. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar ao sacerdote. Porque o leproso, segundo o costume judaico, quando ele suspeitava que era curado, ele tinha que ir ao sacerdote para verificar realmente se ele ainda estava leproso ou se não era uma lepra. Então ele falou: vai mostrar. Enquanto eles iam, foram purificados. Quando nós estamos debaixo da autoridade, Deus está transformando a nossa mente, curando a nossa alma, libertando o nosso espírito para viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós. E a palavra diz que eles foram, enquanto eles iam, um milagre aconteceu. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Irmãos, quantos procuram algum socorro, algum livramento na casa de Deus e depois que alcança aquilo que queria, o coração muda. Foi assim com Saul. Saul não tinha coragem nem para se apresentar a Samuel. Saul estava escondido nas bagagens, mas Samuel falou: o Espírito de Deus virá sobre você, e ele se tornou um rei. E ele pegou tudo aquilo que Deus deu para ele, e ele usou para si, e ele não glorificou a Deus, ele não agradeceu a Deus, ele não colocou aquilo para servir a glória de Deus e o propósito de Deus na vida dele. Eu e você temos que ser como este leproso, temos que ter gratidão. Quantas respostas, quantas coisas boas Deus já fez
na sua caminhada na fonte da vida? Quantos podem declarar: bondade e fidelidade têm estado sobre mim, e eu estarei habitando na casa do Senhor? Quantos podem declarar isso? Eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado, mas alguns esquecem das origens. Davi quase se engrandeceu. Ele queria construir um palácio para Deus, um templo. Deus falou: calma lá, Davi, tudo que você tem eu te dei. Teu filho vai construir o templo, mas volte, não deixe a soberba dominar o seu coração. Gratidão. Gratidão é reconhecer que a bênção vem dele, a oportunidade vem dele, e tudo que vem dele voltará para ele, através de um coração grato. E nunca afastaremos, ele diz: habitarei na casa do Senhor, voltarei para a casa do Senhor, reconhecerei que eu não sou a raiz, eu faço parte de uma árvore frutífera, que chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. A raiz, meu irmão, é Jesus o Senhor. E a palavra diz no verso 17 ainda, Lucas 17, continuando, verso 17, Jesus perguntou: não foram purificados 10? Onde estão os outros 9? Onde estão? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser a este estrangeiro. Cuidado, irmão. Jesus falou: o estrangeiro reconheceu. Cuidado Jesus falou: cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Quando nós achamos que sabemos muito, nós podemos tropeçar e deixar de ser humildes. Ele falou: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Ele voltou para agradecer, ele recebeu outra vitória. Ele falou: a sua fé te salvou. Sabe o que ele falou? Continua nesse caminho, porque você vai experimentar coisas melhores ainda que eu tenho para você. Fala comigo: palavra, espírito, orientação sábia, e fala também gratidão. Quem quer ter gratidão? Quem quer ter gratidão de todo o coração? Quando Davi errou, Natã repreendeu Davi. Ele tinha poder para prender Natã, mas ele preferiu falar: não, eu errei. Ele se quebrantou, ele falou: que Deus me perdoe. Natã falou: Deus perdoou você, Davi. Oh, meu irmão, nunca saia desse caminho de gratidão. Reconhecer de onde Deus nos tirou, o que Ele tem feito em nós e qual tem sido a fonte da bênção na nossa vida. É a igreja do Senhor, é a misericórdia do Senhor. Certamente bondade e misericórdia, fidelidade me acompanharão todos os dias